A série baseada em The Last of Us finalmente chegou ao HBO Max, carregando altas expectativas. Mas será que o episódio piloto valeu o hype? Castanhos Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao canal e mais um início de análises semanais e com grande estilo. Afinal, a jornada de Joel e Ellie é conhecida por uma legião gigantesca de pessoas graças aos excelentes jogos protagonizados por os mesmos. O nível de exigência sobre um live action sempre foi muito grande, pois a estrutura do game é muito cinematográfica, ou seja, o background da mídia jogável possui um roteiro aprofundado, arcos de personagens complexos, deu uma trava-língua aqui, não foi? E com bastante desenvolvimento. Uma história indispensável, ao contrário de muitas, onde as cutscenes são apenas fatores complementares para a experiência. A cutscene, a história de The Last of Us, não. Ela é essencial para a gameplay, ela enriquece a gameplay, ela aprofunda a gameplay. Sem ela, a gameplay não iria passar a mesma experiência, não iria funcionar do jeito que funciona tão incrivelmente no jogo. Então a série tinha todo esse peso. Encarregar o HBO Max dessa tarefa desafiadora se provou neste ponto inicial uma decisão assertiva. É muito cedo para cravar que já deu certo, afinal só temos um episódio. Mas falando do episódio piloto, funcionou perfeitamente, tanto para os fãs dos jogos como os espectadores que nunca ouviram falar de The Last of Us. Afinal, quando você adapta para a mídia de live action, você tem que ter essa preocupação. A série, o filme, seja lá o que for que você vai fazer com o jogo, não pode funcionar só para quem jogou. Pois você abrangiu, você foi para outra mídia. É preciso tornar ela democrática. E é isso. Se você nunca assistiu realmente uma gameplay, mas o certo é jogar, que eu iria falar. Talvez não funcione com burros. E você for assistir o primeiro episódio, você entende tudo, você se conecta com os personagens ali na introdução, consegue entender cada um deles, se interessar pela história. Então mostra como eles foram competentes. E a direção respeita e muito o que é apresentado na jogatina, tomando a liberdade de tomar outros rumos de forma sutil. Porém, a direção ela foca mais em optar no drama e desenvolvimento do Joel que o cenário de terror por conta da contaminação e dos homicídios provocados por a mesma. Uma escolha excelente, porque isso faz com que você acabe se conectando mais rapidamente com os personagens. Não porque já os conhece no jogo, porque passou tempo ali com eles naquela aventura, mas pelo que foi mostrado aqui, pelos personagens no filme, na série, pelo que a gente está vendo com a interpretação do Pedro Pascal, sabe? O tempo de Joel com Sarah é breve, mas possui todo um cuidado de ter o trabalho suficiente para comprarmos a relação de pai e filha. Notar como o Joel sempre foi um cara bem ligado à família, o jeito rústico, mas amoroso de cuidar da Sarah é muito interessante, serve muito bem para você ficar todo realmente emocionado com o que vem a seguir e se sentir conectado com o Joe ou Joel, pode se chamar de Joel também. De tal maneira que assim que a série dá o ponto de partida para o início da tragédia, começa a torcer desesperadamente para o melhor, mesmo quando você tem total consciência que o cenário só vai piorar. E para quem não assistiu, vai ser mais forte ainda porque ela não tem ideia do que aconteceu no jogo, sabe? Então ela vai ficar com essa aflição ainda maior. Mas mesmo para quem já assistiu as gameplays, para quem já jogou, já sabe de qual sorteado que acontece da Last of Us, esse início da série te deixa totalmente aflito de acompanhar os noticiários, os carros de polícia tomando as ruas, o jeito que, inclusive, muito bacana, aborda a questão do cachorro perceber algo de errado na pessoa muito antes da doença tomar conta. E aí a senhora começa a manifestar a infecção pelo vírus. E o mascote fica todo intrigado, tanto que quando a bomba estoura, o doguinho não tem um arranhão. Porque ele fugiu muito antes e ele vai alertar, vai pedir socorro a Ellie. É muito bom a direção, tem essa sensibilidade, sabe? Outro aspecto no qual os diretores mostram sensibilidade
é quanto a colocar referências diretas ao jogo. Vem com naturalidade, sem forçar a barra, sem ficar com aquele aspecto de nossa, eles precisavam referenciar o jogo, mas tinha que ser assim, jogado, não. A cena, por exemplo, onde a Ellie presenteia o Joel e tem a brincadeira do dinheiro para o conserto do relógio ter vindo das drogas, não é copiado sem alma, tem um efeito bacana na história, combina com o momento. A morte da Sarah é bastante impactante no jogo, uma baita cena que serve muito para mostrar o background do Joel, e no live action eu senti um impacto ainda maior. Isso acontece em grande parte por as ótimas atuações do Pedro Pascal e de Nico Parker, no qual acrescentam uma camada ainda maior na dramaticidade. Sem contar que a direção usa bem do recurso prático, ou seja, além de mostrar a dor de ambos no diálogo, expressões, ele trabalha a questão corpórea, não ficando só verborrático. No. Okay. You're okay. You're okay. Move your hand, baby. Move your Mostra o quão grande é a ferida, tudo isso deixa um momento bem forte. Passados 20 anos, a trama passa para o outro lado da história, mostrando bem as consequências do apocalipse. A introdução dos vagalumes, o contraditório exército, toda a questão de literalmente cada pessoa, cada passo pôr em jogo a vida delas é muito bem colocada. Bella Ramsey ainda não tem um tempo de tela tão grande aqui, e faz total sentido, afinal é o piloto, temos a personagem sendo introduzida, o foco é no Pedro Pascal, não tem um A para dizer com relação a isso. Mas apesar desse aspecto, já é possível observar como a atriz foi uma baita escolha, sua interpretação na Ellie é ótima, tem identidade apesar de respeitar a base, transitando bem entre seu lado impetuoso, atrevido, com um jeito mais sensível, desconfiado e que transmite um grande carisma. A tendência é que quanto mais episódios sejam lançados, mais a atriz irá mostrar seu talento. Inclusive, a química dela com o Pascal é muito promissora. A relação do Pedro com a Tess, ou melhor dizendo, a relação do Joel com a Tess é bem interessante. E como dito em entrevistas, promete ter um foco maior em seu desenvolvimento amoroso, além do companheirismo de sobrevivência. Quanto ao toque de terror, é nítido que chegaremos num ponto onde esse aspecto irá aumentar. O deixar em segundo plano aqui permite dar um toque especial, pois quando os clímax começarem a acontecer, o espectador será pego de surpresa, ficará ali em grande adrenalina. Não banalizar o potencial do jogo com relação a esse aspecto no live action. E como eu disse antes, eu achei uma ideia excelente, muito assertiva, uma ótima ideia mesmo. Agora, o episódio não chega a ser perfeito. Calma que eu não vou começar aqui a falar mal da série e dizer que o meu veredito na verdade foi ruim, eu te enganei esse tempo todo. Não é o caso. Pode continuar no vídeo que não foi bait todos esses elogios. A questão é que algumas decisões tomadas no meio para o final me soaram um pouco apressadas. Por exemplo, o momento onde Joey aceita levar Ellie no live action, eu achei que tinha que ter uma resistência maior para o acordo ficar mais realista. Em minha ótica, ficou um pouco forçado. O paralelo que o Joe faz ao ver Ellie com sua filha por se tratar de um adolescente assim como Sarah, também podia ter tido mais atenção. A duração do episódio é de 1 hora e 20 minutos, então dava para ter dado mais foco nesses pequenos detalhes, entendem? Eu não curto muito o hábito de dar nota em séries e filmes, mas se fosse o caso, o piloto de The Last of Us merece de 8 a 8,5, o que é uma nota excelente. Não é ainda a melhor adaptação de games para mim, Castro Magalhães, dono do Geekflix. Se para você tá tudo bem, inclusive é muito respeitável essa opinião, já que é um ótimo episódio. Mas para mim não, pois eu considero o piloto de Halo, a série baseada em Halo, um pouco melhor. Mas voltando a falar, é um baita começo, eu fiquei bastante aflito, achei toda a produção, toda a montagem de cenários, direção, roteiro, atuações do episódio piloto aqui de The Last of Us sensacional. Com certeza eu vou continuar acompanhando com muito gosto, se continuar assim vai ser uma baita série. É só uma coisa particular minha, é um ponto no qual diverge da maioria da crítica e do público, com relação a ser a melhor adaptação até o momento. Mas tem tudo para ser também, assim, tá ali batendo
quase. Então, se aumentar a qualidade, que eu acho que vai aumentar, vai ser uma briga boa pra mim ali, pra disputar o primeiro lugar, sabe? Mas foi uma experiência sensacional. Agora eu quero saber qual foi a sua experiência. Você gostou do episódio? Acha que é a melhor adaptação que já teve em games na história do live action ou não? Se você discorda de tudo que eu falei, comenta aí, claro, sempre com muito respeito. Evite xingamentos, evite desrespeitar não só a minha opinião, como outro de quem comentou, mas você é livre para dizer que a série é nota 0, que a série é nota 10, que poderia ser isso, poderia ser aquilo. Então, fica à vontade para comentar, para a gente ter aquele espaço de resenha bacana, servir de interação aqui na comunidade do canal. Se você é novo por aqui, já faz o favor e se inscreve no canal, ativa notificações para ter um acesso a um conteúdo de qualidade, críticas com credibilidade, com sinceridade e também um conteúdo diverso que não só fica preso a Marvel e DC, mas tem de tudo. Tem sobre o cinema em geral, tem sobre desenhos, sobre animes, sobre várias produções, também quadro de curiosidades e vem mais novidades em breve nesse ano de 2023. Então, você se inscrevendo me ajuda a criar cada vez mais conteúdo e te dá um acesso a um conteúdo, sabe, de muita qualidade que vai te entreter bastante. Até a próxima, como deve ser.